Cristiane, sou nutricionista, especialista em doenças crônicas e atuo há 23 anos em LPI, hoje na Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo. Vamos dar início ao treinamento do Projeto Gastronômico 2.0, falando sobre alimentação saudável e o aproveitamento integral dos alimentos. E quando a gente pensa em alimentação, envelhecimento, o cuidado com a vida, a gente tem que trazer um pouquinho sobre o que é o envelhecimento, o que é a velhice. O envelhecimento é um processo contínuo, natural ao longo da vida. Elas estão ligadas às condições biopsicossociais. Já a velhice é um fator cronológico, onde no Brasil e em países em desenvolvimento, o idoso é considerado a partir de 60 anos ou mais. Trazendo um pouquinho agora para vocês, a Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo, contar um pouquinho da nossa história. A casa foi fundada em 1950, ela está localizada na região de Santo Amaro, acolhe idosos de forma gratuita, já beneficiou mais de 1.800 pessoas até hoje. Ela foi idealizada pela dona Ondina Lobo, uma senhora de espírito generoso, visionária, professora, que tinha a ideia de construir um local e pensava de um local onde idosos em situação de vulnerabilidade poderiam estar. Com a ajuda de amigos, familiares, esse sonho se tornou realidade e a casa foi fundada, mas Dona Ondina não pôde participar dessa inauguração, faleceu antes, mas seu legado continua em atender idosos em situação de vulnerabilidade social, trazendo bem-estar, e de forma gratuita acolhendo a todos os idosos. Ela tinha uma frase a qual a casa torna isso um legado. Ao choro de uma criança, a todos socorre. Há um sorriso de um velho, a todos afungentam. Em 2022, a Casa desenvolveu o Projeto Intergeracional Gastronômico, apoiado pelo Fundo Municipal do Idoso, que tinha como objetivo contribuir para a qualidade de vida através da gastronomia. Esse projeto possibilitou a construção de um espaço, que foi uma cozinha gastronômica, onde pudemos desenvolver oficinas com a participação da sociedade. Desenvolvemos também eventos, aulas temáticas com relação à gastronomia, voltada com aquele olhar para o idoso, a participação do idoso nas videoaulas para ILPIs. Em 2025, iniciamos o Projeto Gastronômico 2.0, com a proposta de um espaço intergeracional, educacional de alimentação saudável. Esse projeto, apoiado pelo Fundo Municipal do Idoso, que busca combater a má nutrição e promover por meio de bem-estar oficinas educativas e intergeracionais, onde escolas, empresas, a sociedade vêm participar aqui dentro da instituição.
baixo custo e também pode ficar muito bom. Então, hoje a gente vai fazer aí um biscoito natalino, né, um pouco diferente. Então, aí vocês têm do lado de vocês aí esse todo coloridinho, que é um glacê também que nós preparamos para vocês também. Então, a gente vai interagindo aí com vocês e vocês vão ter essa experiência de fazer aqui biscoito de Natal. Os treinamentos que vão acontecer para as instituições de longa permanência, para as ILPIs, que através de um questionário que foi aplicado, coletamos as demandas a quais as instituições necessitavam referente à alimentação e serão realizados os treinamentos. A compostagem, que traz um olhar e uma participação ativa da casa na sustentabilidade, a horta agroecológica, que cultiva de forma natural os alimentos, cultivando e respeitando a natureza e o meio ambiente, como também o aproveitamento integral dos alimentos, que através dos talos, cascas, a gente faz o preparo de temperos, novas receitas. E tudo isso só pode ser efetivo porque foram realizados também, estão sendo realizados ainda, treinamentos onde estão sendo conscientizados os funcionários, os colaboradores, sobre um descarte consciente. Dentro da instituição, colocamos lixeiras recicláveis em pontos estratégicos. A horta agroecológica teve uma proposta onde tem acessibilidade, onde os idosos e os colaboradores podem frequentar. O treinamento foi dividido em 3 módulos: elementar, intermediário e avançado. Foram elaborados a partir de um checklist de avaliação nutricional e coletiva aplicado a 20 LPIs filantrópicas de São Paulo. Além das técnicas, vão ser valorizados hábitos, memórias afetivas, pedidos culinários dos residentes, adaptação de receita, fortalecendo a educação nutricional. Esse treinamento está direcionado a todos os colaboradores das instituições de longa permanência para adquirir conhecimento, facilitar o seu dia a dia na instituição, ao lidar com a alimentação, o bem-estar da pessoa idosa que reside na instituição. É também para atender melhor as demandas individuais e específicas de cada residente, promovendo uma melhor qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente tem que sair da dimensão de uma qualidade de nutriente, numa parte só física, né? É trazer um envolvimento e pensar no bem-estar daquela pessoa, trazer um olhar para a instituição e para o morador, um olhar de pertencimento, né? Entender que aquele idoso que está na instituição pertence àquele lugar e que ele pode estar ativo nas escolhas do cardápio, em conseguirmos escutá-los. Isso traz uma qualidade de vida muito importante para esse morador. Né? Saber se ele quer, o que ele quer comer naquela semana, ou fazer em grupo essas atividades, né? Saber se um pé de galinha e que muitas vezes é um sucesso no cardápio, feijoada, a escuta faz parte da alimentação e da qualidade de vida. Quando a gente fala de cuidado, é aquele olhar para a adaptação na alimentação do morador, né? Para olhar para aquele idoso e saber que ele tem os talheres, o prato, a mesa, toda pronta e preparada para eles. Isso é um cuidado, né? Pensar em consistências são extremamente importantes quando a gente trabalha em cima do cuidado. E quando a gente fala de agente socializador, é um outro fator extremamente importante, principalmente quando ligado à alimentação. Muitas vezes uma inapetência, o processo de socializar quando o idoso está entrando na instituição, um processo frágil muitas vezes para aquele idoso, e que tendo um olhar de fazer oficinas culinárias com ele, fazendo participar com uma escuta ativa
da escolha do cardápio, faz um diferencial enorme na hora do que a gente precisa fazer ele se sentir pertencente à instituição. E qual é o papel da nutrição no envelhecimento? A nutrição tem um papel importante em todos os ciclos da vida. Mas quando a gente fala de envelhecimento, existem os processos fisiológicos, metabólicos, que vão estar diretamente relacionados. Uma nutrição adequada é essencial para a saúde integral da pessoa idosa, para a prevenção de doenças crônicas, né? Se nós pensarmos na diabetes, aquele idoso que está se alimentando por alimentos ricos em carboidratos, o excesso de açúcar, né? O que a gente pode ter esse olhar para esse idoso e como a gente pode cuidar, né? Além de tudo isso, além da alimentação, fatores de risco como obesidade, o sedentarismo vão estar sempre associados e cabe a nós o olhar sobre isso. Então, pensar numa alimentação rica em fibras, legumes, verdura, trazer carnes magras, tudo isso vai favorecer a um controle desse nível glicêmico. Quando a gente pensa na hipertensão, que está extremamente relacionada também à alimentação, ao excesso de sódio, que vai contribuir para doenças cardiovasculares, renais. A gente também tem que ter olhar para esse morador e pensar maneiras como a qual a gente consegue intervir através do preparo fazendo uma redução de sal, colocando ervas, especiarias, a gente trazer temperos e comidas naturais, evitando os ultraprocessados, alimentos industrializados, onde são riquíssimos em sódios. A gente pode pensar até em bolachas, que também são. Então, o controle de tudo isso e esse olhar para o idoso, onde é um idoso com hipertensão, ele deve existir. E isso faz parte da nutrição. Quando a gente pensa em doenças cardiovasculares que estão associados a infartos, AVCs, também pode ter uma redução e um benefício quando a gente pensa numa alimentação saudável, onde a gente traz alimentos com uma menor quantidade de gordura, as gorduras saturadas, frituras, os ultraprocessados e alimentos industrializados têm um grande agravo para que esses idosos que têm essa predisposição a doenças cardiovasculares aumentar o risco. Então, trazer de novo uma alimentação rica em verduras, legumes, óleos e gorduras boas como o abacate, o azeite, óleos vegetais, sempre com muito cuidado, a gente está trazendo um benefício a esse idoso. Quando a gente pensa, então, em alimentos que vão contribuir para a força muscular, né? A gente pensa nas proteínas, que tem um papel extremamente importante quando a gente fala do idoso. Alimentos como feijão, carne, ovos, peixes, leites e os seus derivados. Ele tem um papel essencial quando a gente pensa em manter essa musculatura, né, que acaba por falta de motilidade, por falta dessa movimentação do idoso e muitas vezes também com o risco grande da sarcopenia, a gente tem que ter esse olhar para até suplementar esse idoso. Então, olhar para o prato dele e enxergar que ali a gente tem que acrescentar proteínas, seja no café da manhã, seja no almoço, no jantar, de forma a colocar um ovo de manhã. Vamos pensar em carnes, se aquele idoso não está com alguma dificuldade, como a gente pode fazer para acrescentar, porque elas são extremamente importantes e tem que estar presente na refeição. Para os idosos a qual não fazem uso de carnes de origem animal, proteínas vegetais também devem ser inseridas e que são extremamente importantes. A gente trazer os grãos, a gente trazer, muitas vezes eles aceitam partes com ovo também, são alimentos que têm que ser inseridos e pensados para que a gente possa trabalhar e manter essa musculatura, evitando queda, fraturas, que são super importantes durante o período do envelhecimento. Quando a gente pensa, então, a proteína vai estar muito associada a essa estrutura e a estrutura óssea, porque é quem vai sustentar, então vai estar com uma associação importante, por isso esse olhar. Quando a gente pensa em vitaminas para essa parte muscular, a gente pensa em cálcio, em vitamina D, que ambas são super importantes até para o próprio processo de absorção.
Então, elas têm que ter o olhar para aquele idoso de estar suplementado, pensar nos iogurtes, no leite, na suplementação de vitamina D também, trazendo peixe, óleos, vegetais. Isso são sempre muito importantes, principalmente quando a gente traz sardinha, ovo, gema de ovo. Então, trazer esse alimento para o idoso faz parte do cuidado com a saúde muscular, evitando assim, então, a sarcopenia e a fragilidade daquele morador. O fortalecimento do sistema imunológico. Então, a gente vai pensar nas vitaminas, que estão extremamente associadas a esse fortalecimento. A gente tem uma série de vitaminas que são muito importantes no idoso. Pensar em vitamina A, vitamina do complexo B, C, D, E, minerais, nós temos o zinco, o selênio, que fazem parte desse processo da saúde imunológica. Quando a gente pensar numa vitamina C, que é um antioxidante extremamente importante para o nosso corpo, ele é essencial na produção de colágeno, auxilia no processo de cicatrização, ele vai estar ligado a essa saúde imunológica, né? As frutas cítricas, morangos, kiwi, vamos encontrar em legumes verdes escuros, traz o brócolis, são alimentos extremamente importantes. O corpo muda com o tempo, isso faz parte de um processo fisiológico que vão ocorrendo transformações que são muito significantes. Se a gente pensar na perda da força muscular, que pode estar associado a uma sarcopenia, né, que é uma perda progressiva de massa muscular esquelética e de força muscular. Ela pode estar associado a esse estado de mais cansar, onde o idoso está cansado, que está ligado a uma falta ou uma deficiência de algumas vitaminas, alguns minerais. Ele também pode ter a relação com a perda do apetite e que essa perda do apetite vai estar associado a vários fatores que contribuem para isso. E quando a gente ter menos apetite, uma inapetência, que é muito comum, né, a gente encontrar idosos na instituição que são inapetentes. E eles podem estar relacionados a uma série de fatores. O fator de uso de medicação, muitas vezes várias medicações que podem dar esse gosto metálico, um gosto amargo. Ele pode estar relacionado diretamente com a ausência de dentição, uso de prótese mal adaptada. Quando a gente fala também da perda de fatores cognitivos, que são muito importantes, né? A gente tem, além de tudo isso, fatores emocionais, como a depressão, a ansiedade, a solidão, e isso pode também estar diretamente ligado à inapetência. Um outro fator importante são um declínio nas papilas gustativas, onde essa retomada das papilas ou a quantidade de papilas pode estar diminuída, e aí dá uma presença maior desse gosto amargo e a falta do doce e do sal. É onde o idoso busca esse tipo de alimento e que nós, através do cuidado, temos que saber dosar. A nutrição está associada diretamente com o bem-estar emocional. Ela vai ter um papel importante na redução da depressão, a ansiedade, vai trazer mais energia, disposição, vai melhorar a funcionalidade do dia a dia daquele morador. Mas entender que a nutrição vai além apenas da ingesta alimentar. Ela tem um fator emocional, ela tem um fator de olhar para aquele idoso como um idoso onde ele faz parte daquele processo de alimentação, onde ele faz parte das escolhas a qual ele vai se alimentar. Isso é trazer qualidade de vida. Então vamos ter esse olhar para o idoso que está na instituição, vamos escutá-lo, vamos torná-los ativos e participantes deste projeto. E essa foi a nossa primeira aula do Projeto Gastronômico 2.0, com treinamento de alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos. Agradeço a participação de todos, conto com vocês para as próximas aulas e nos sigam no @projeto_gastronômico ou
Casa Ondina Lobo, como também pelo YouTube no @Casa dos Idosos Ondina Lobo 1900